Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Amém. Que bom que você veio adorar a Deus com sua família. Sou muito feliz, grato a Deus pela oportunidade de estar aqui para adorar e agradecer o seu nome numa só voz. Não só eu cantar sozinho. Desde o começo estamos fazendo um lindo louvor de adoração, né, Manguera? Numa só voz, agradecer o nome dele. Gratidão pelo convite, pastor Valdeci e todo o corpo de obreiros, todos que estão me acompanhando, a família do Israel, a irmã Kelly, que é uma pregadora também, quando quiser convidar, é uma bênção. Aos meninos, o Ney é daqui, né? Mas ele sempre me acompanha, o Israel, o Natanael, vocês são bênção. Oro pela vida de vocês e você também interceda pela nossa vida. Às vezes você olha, parece fácil estar aqui ministrando, adorando, né? Não quero prego, Douglas. E não é fácil, né? Às vezes a garganta seca, né? A língua, a carne na boca, mas tudo para honra e glória ao Senhor. E é um prazer conhecer cada um dos irmãos, né? Alguns eu já conheço, a irmã. Não vou falar muito, eu vou errar. Nosso irmão lá, né? Conhecido certa criança, se eu não estou confundindo ele, né? Ele aqui. E são todos parecem irmãos, né? Vocês tudo igualzinho. Vocês já olharam? Uma ali, outro Luiz, tudo parecidinho, irmão do Evangelho. Vocês são desses. Muitos me viram crescer, né? Aleluia. Aumenta um pouquinho de intervalo para mim aqui, ó. Você agora. Deixa o mover do Espírito no seu coração. Eu não era merecedor, mas a graça dele me alcançou. Eu não entendo.
senão a gente canta a noite inteira. E eu quero voltar aqui. E o pregador depois ele volta comigo e vai deixar um pouquinho de tempo. Deus abençoe cada um de vocês. Continue em adoração. Irmão Samuel, não, né? E o seu sobrinho, né? Vocês são bênçãos. Mestre Samuel, mais prestígio, grande professora de armazém. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Cristo, a oliveira verdadeira. Hoje o Douglas não vai ver comigo, né, Douglas? Mano Douglas. Glória a Deus. Um momento mais pouco no pecado. É uma oliveira e um ramo quebrado, e os ramos gêmeos ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus. Eu fui enxertado e hoje tenho luz. Você vai pegar Jesus igual. Eu fui enxertado através da fé. Eu posso ver a cruz, enxergado assim. Isso é oliveira, mas Cristo vive em mim. Eu enxergado, não barulhos bons. Assim era eu em meu coração. E um belo dia tudo transformou. Eu fui enxergado como meu Salvador. Pai, tu és um Deus do poder, tu és um Deus de maravilha, tu conhece a cada um que chegou sobre ti nessa noite, Pai. Pai, fala com o teu povo através da tua palavra, Senhor. Deus, eu te pedimos nesta noite, Pai. Usa o teu filho a verdade que tu tens usado, meu Deus. Oh Deus, eu te devo graça. Pegamos tudo em tuas mãos, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aproveitando que estão de pé, abra comigo a Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Quando os irmãos procuram, já quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com mais esse povo que vai morar na glória, conhecer mais uma parte da família de Cristo. Louvar a Deus pela vida do pastor, a qual confiou na nossa pessoa, pelas portas da congregação. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, toda a sua família. Louvar a Deus pela vida do Abraão. Deus continue abençoando. Natanael, o Ney, Deus abençoe. O Israel, o Kelly, os filhos. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram nesta noite. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração nesse lugar. Eu não sei o que você veio buscar, mas de uma coisa eu sei: o Senhor já está no nosso meio e Ele pode te entregar.
Ele pode entregar hoje aquilo que você veio pedir para Ele. Ele pode entrar com providência naquilo que você precisa, aleluia. Só vai adorando, porque enquanto você adora, Ele trabalha em teu favor. Enquanto você adora, Ele peleja a tua causa, aleluia. Glórias a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1, que encontrou diz amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor: mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos em Israel, um número de 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo, e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. Eusá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Versículo de número 13. E assim sucedeu que quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, Davi sacrificou bois e novilhos cevados. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. E Davi estava cingido com éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com prados e com o som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através da janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e ela o desprezou no seu coração. E eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas de paz diante do Senhor. Amém? Toma o teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós lemos fala sobre o rei Davi, um homem conhecido da igreja, um homem que todos nós já ouvimos falar, já lemos acerca dele. No texto que nós lemos, nós vamos ver Davi reunindo o povo de Israel para ir buscar a arca da aliança, para ir buscar a arca do conselho, aquilo que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Quando começamos a ler o livro do profeta Samuel, lá no primeiro livro, nós vamos ver que um certo dia Deus olha para Samuel e diz: Samuel, até quando terás tu nome de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Pega o teu vaso de azeite e vai até a casa de um homem chamado Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos eu já tenho me provido de um novo rei para Israel. Saul me desobedeceu. Saul começou a fazer o que não me agradava, não obedecia mais às minhas ordens, então eu já o rejeitei, ele não é mais rei para mim. Eu já tenho escolhido outro, e esse é o homem segundo o meu coração. Esse é um homem, aleluia, que ele tem prazer em buscar a minha presença. Muitos não estão vendo ele porque ele está lá no campo, mas lá no campo, pastoreando ovelha, ele está dedilhando louvores a mim. Lá no campo, sozinho com as ovelhas, ele está adorando ao meu nome, aleluia. Se levanta, Samuel, e vai até a casa de Jessé. Samuel vai, chega na casa de Jessé, e Jessé faz passar os seus filhos. A palavra do Senhor vai dizer que passa Abinadab, Samá, Natanael, Caná e você, e todos eles são rejeitados pelo Senhor. Cada um que chega, Samuel olha e diz: esse aí é o escolhido. Tem jeito de rei, tem altura de rei, tem força de rei, experimentado na batalha, faz parte do exército. Aí Deus olha e diz: Samuel, não atendes para a sua aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Tu estás vendo o que está diante dos teus olhos, Samuel, mas eu, o Senhor, sondo o coração. Tu estás vendo o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. A postura pode ser de rei, a altura pode ser de rei, a força pode ser de rei, mas o coração não está voltado
tem um menor. Aleluia, Senhor. Está lá no campo pastoreando ovelha. É o mais franzino, é o mais novo. A Bíblia diz que ele era ruivo. E naquela época os ruivos eles eram deixados de lado, assim como os pelouros e também das mulheres. E ele estava lá, é ruivo, é o menor, é o mais fraco, nunca pegou numa espada. Samuel olha e diz: não manda chamar, porque ninguém vai se assentar na mesa para comer enquanto esse não chegar aqui. Ninguém vai se assentar para celebrar enquanto esse aqui não chegar. Jessé manda chamar Davi. Quando Davi chega, a voz do Senhor brada dentro daquela casa e diz: Samuel, levanta-te e unge-o, porque este é para mim o escolhido. Levanta e unge-o, porque foi esse que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Era o menor, mas tinha um coração voltado para a presença do Senhor. Era o mais novo, mas tinha um coração voltado para Deus. Era o mais franzino, mas tinha um coração adorador. Tinha um coração cheio do Espírito de Deus. Glórias a Deus. Davi tinha entre 10 e 15 anos quando ele é ungido rei sobre Israel. Mas ele ainda não assume o reinado. Ainda não chegou o tempo de Deus o colocar sobre o trono. Até chegar o tempo, ele ainda teve que passar por outros processos. Foi perseguido até mesmo por Saul. Mas quando ele tem cerca de 30 anos de idade, capítulo de número 15 do segundo livro do profeta Samuel, ele assume o reinado de Israel. Ele já era ungido rei. Agora ele é coroado como rei de Israel. Capítulo de número 15, ele assume o trono. Ele se torna oficialmente o rei. Capítulo de número 16, ele reúne o povo e diz: vamos buscar a arca da aliança de volta para Jerusalém. Vamos buscar a arca da aliança de volta para o lugar da onde ela pertence. A arca da aliança, ela não era simplesmente uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, que tinha na sua tampa 2 querubins que guardavam ali a tábua dos 10 mandamentos, o maná que desceu no deserto e a vara de Arão que havia florescido. Ela não era somente um baú para guardar esses utensílios, não. Ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Ela representava a presença do Deus de Israel no meio daquele povo, no meio daquela nação. Uma vez por ano, no dia do perdão, o sumo sacerdote entrava até o Santo dos Santos, aonde ficava a arca da aliança, para oferecer um sacrifício a Deus pelo perdão do povo. E quando ele oferecia aquele sacrifício, diz a palavra do Senhor, o próprio Deus descia sobre aquela arca. O próprio Deus se sentava entre as asas dos querubins. Por isso ela representava a presença de Deus, porque era ali que Deus se assentava, era ali que Deus descia, aleluia, para perdoar o seu povo. Então quando Davi ele diz: vamos buscar a arca da aliança, ele está dizendo: vamos buscar a presença de Deus no meio do povo novamente. Vamos buscar a presença de Deus no nosso meio, aleluia. E aqui Davi já nos dá uma lição. Davi ele era o rei dessa terra. Ninguém mandava mais do que ele na nação de Israel. Quando ele dava uma ordem, o povo tinha que obedecer. Quando ele assinava um decreto, todos tinham que assinar esse decreto. Mas ele olha para o povo e ele diz: eu posso ser o rei, mas se a presença do Senhor não estiver aqui, de nada adianta. Eu posso ser o leão, mas se não tiver a presença do Senhor, eu não vou fazer nada, eu não vou a lugar nenhum. Aqui Davi já está nos ensinando: rei, não importa se canta, não importa se prega, não importa se tem palavras bonitas, o que importa é ter a presença do Senhor na sua vida, aleluia. O que importa é ser cheio da presença do Deus de Israel, aleluia. Glórias a Deus. Davi
vai buscar a arca da aliança. A arca estava na casa de um homem chamado Aminadab. Quando eles chegam na casa de Aminadab, eles pegam a arca, colocam num carro novo, diz a palavra, colocam num carro de boi e começam a conduzir a arca, começam a levar a arca da aliança de volta para Jerusalém. Só que tem um porém. No livro de Números, capítulo de número 4, versículo de número 15, quando o Senhor começa a dar instruções a Moisés para construir o tabernáculo, para construir até mesmo a arca, o Senhor diz assim: Moisés, em cada ponta da arca serão colocados argolas. Vocês vão pegar os varões, vão revestir de ouro, e os levitas passarão os varões por dentro das argolas, e assim eles carregarão a arca através daqueles varões, pendurado nos seus ombros. A ordem que o Senhor havia dado é: levita, carrega a arca no seu ombro. Só que quando Davi vai buscar a arca, ele coloca num carro de boi, ele coloca num carro novo, e não fora isso que o Senhor havia ordenado. Quando lemos o capítulo de número 6 do primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ver que quem carregou a arca da aliança pela primeira vez em um carro de boi foram os filisteus, quando eles vencem a guerra e eles tomam a arca do povo de Israel. Os filisteus, eles não sabiam a importância da arca. Os filisteus, eles não entendiam o que a arca simbolizava. Então eles pegam ela de qualquer maneira, colocam no carro de boi e vão levando pelas suas cidades. Davi, quando ele vai buscar a arca, ele coloca no carro de boi, imitando assim o que os filisteus fizeram. Tem gente que está querendo carregar a presença, mas está imitando o filisteu. Está querendo ser cheio na presença, mas está imitando o filisteu, aleluia. Está andando igual o filisteu anda, está ouvindo o que o filisteu ouve, está olhando o que o filisteu olha, está falando como o filisteu fala, aleluia. Glória a Deus. Para carregar a presença, não pode ser igual ao filisteu, tem que ser diferente, aleluia. Para carregar a presença não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, aleluia. Tem que sentir o peso dessa presença nos seus ombros. Para carregar a presença tem que ter renúncia, tem que pagar preço, aleluia. Tem que buscar a presença para poder carregar ela, aleluia. Quando eles colocam a presença, quando eles colocam a arca no carro de boi, eles vão levando e até então está tudo certo. Os bois estão levando a arca, mas diz a palavra que quando eles chegam na ilha de Nacon, os bois começam a tropeçar e a arca quase cai. Quando o Senhor colocou essa palavra em meu coração, eu fui pesquisar um pouco sobre a ilha de Nacon, e segundo alguns historiadores, ela era uma passagem perfeita. Ela não tinha buraco, ela não tinha pedra, ela não tinha nada que atrapalhasse a passagem de quem por ali estava andando. Ela era perfeita, totalmente lisa, boa para se caminhar. Só que na ilha de Nacon, os bois vacilam, os bois tropeçam e a arca quase cai naquele carro. Era o Senhor dizendo: desse jeito aí eu não quero que carregue a minha presença. Eu vou fazer algo para que eles vejam que a minha presença não se carrega de qualquer maneira. Eu vou fazer algo para que eles venham carregar a minha presença como eu já havia ordenado para Moisés. Talvez o Senhor mesmo coloque sua mão para que o boi viesse vacilar. Talvez o Senhor coloque uma pedra, eu não sei o que Deus fez, mas Deus fez alguma coisa naquele lugar. O boi vacilou, a arca quase caiu, aleluia. Uzá foi colocar a mão para segurar a arca, mas não tinha permissão, aleluia, porque não era da tribo de Levi, não era sacerdote, não podia tocar. Quando ele toca, ele morre. Então Davi fica com medo de conduzir a arca, de continuar levando, e a Bíblia diz que ele deixa aquela arca na casa de um homem chamado Obed-Edom.
Até então ninguém conhecia Obed-edom. Até então ninguém aqui tinha ouvido falar de Obed-edom. Mas a arca é deixada na casa do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ela fica lá por 3 meses. E uma notícia chega para Davi depois de 3 meses. Davi, lembra de Obed-edom, o homem que tu deixou a arca da aliança? Davi diz: eu lembro. Então, a sua casa está sendo abençoada, a sua família está sendo abençoada. Aonde Obed-edom toca, Deus abençoa. Aquilo que Obed-edom faz, Deus vai lá e prospera. E a Bíblia não diz que a casa de Abinadab era abençoada. A arca estava na casa de Abinadab, mas a Bíblia não diz. E a casa de Abinadab e toda a sua família foram abençoadas. Mas a Bíblia vai dizer assim: e a casa de Obed-edom e toda a sua família foram abençoados por causa da arca do Senhor. A família de Obed-edom foi abençoada por causa da presença do Senhor naquele lugar. Eu quero crer que quando Davi chegou e falou para Obed-edom: Obed-edom, posso deixar a arca do Senhor na tua casa? Pode, rei Davi, pode deixar ela aqui sim. E aonde é que eu coloco? Coloca ela no centro da minha casa. Coloca ela no meio. Coloca ela no melhor lugar da casa da minha. Eu quero crer que o Obed-edom, ele separou o melhor lugar para deixar a presença do Senhor. Por isso que a casa dele foi abençoada, porque ele tinha reverência pela presença, ele tinha temor pela presença, ele sabia que o que estava dentro da casa dele não era algo qualquer não, mas era a presença do Deus de Israel que estava naquele lugar, era a presença do Todo-Poderoso que havia entrado na sua casa. Ei, quer que a tua casa seja abençoada? Leva a presença de Deus para lá. Quer que a tua família seja abençoada? Entra com a presença de Deus naquele lugar. Quer que os teus negócios sejam abençoados? Leva a presença de Deus lá para dentro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A casa de Obed-edom é abençoada por causa da arca. A notícia chega para Davi. E Davi diz assim: é a hora de nós irmos lá buscar. É o momento de irmos buscar a presença e trazer de volta para o meio de todo o povo. Aí Davi já não pega mais um carro de boi. Davi já não pega mais um carro novo. Davi chama os levitas. Davi já chama aquele que deveria ter carregado desde o início. Davi chama aqueles que haviam sido designados pelo Senhor para carregar a sua presença. E diz a palavra do Senhor que quando aqueles que carregavam a arca, aleluia, tinham dado 6 passos, Davi sacrificava novilhos e bois ao Senhor, aleluia. Ei, enquanto a presença é carregada, tem que ter sacrifício diante do Senhor. Enquanto a presença é carregada, tem que ter renúncia diante do Senhor. Enquanto a presença é carregada, tem que abrir mão do meu desejo para fazer o desejo do Senhor. Tem que abrir mão da minha vontade para fazer a vontade do Senhor. É assim que se carrega a presença. É abrindo mão do meu eu para fazer a vontade do Senhor. É me esvaziando de mim e me enchendo mais a presença dele. É deixando de buscar os meus interesses para buscar a Ele em todo o tempo. Glórias a Deus. Davi vai trazendo. E a Bíblia diz que enquanto eles vão levando, Davi vem saltando e bailando diante da arca do Senhor. Davi vem se alegrando diante da presença do Senhor. Quando eles entram na cidade, a esposa de Davi, Mical, ela está na janela do palácio. Ela está lá observando tudo. E ela olha para Davi. E ela diz: Davi vem dançando, Davi vem bailando diante do povo, está se comportando como um qualquer. Ele sendo rei, olha ali a atitude que ele está tomando. Ela começa a criticar Davi, ela começa a murmurar de Davi, porque ele estava se alegrando na presença do Senhor.
Mical criticando. E hoje não tem sido diferente. Nos dias que nós estamos vivendo não tem sido diferente. Tem Davi no meio do povo, aquele que vem para adorar, aquele que vem para se encher da presença, aquele que vem não se preocupa com quem está do lado, mas só tem prazer em dizer: Senhor, eu estou aqui buscando mais a minha presença, eu estou aqui para me encher do teu Espírito. Mas infelizmente tem tido muitas Mical no meio do povo, tem tido muita Mical que olha e diz assim: eu não sei para que isso, eu não sei por que levanta tanto o nome da glória a Deus, eu não entendo para que grita tanto, eu não entendo para que dá tanto aleluia, eu não preciso de nada disso. Olha, isso está passando vergonha. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não te preocupe com Mical, só te preocupe em te adorar e se achar na presença do Senhor. Não dê ouvido para Mical quando vier te criticar por você estar adorando a Deus, não. Só te preocupe em render glória àquele que vive e que reina para todo sempre. Olha essa noite, o apóstolo Paulo ele vai escrever. Ele diz que tem 3 tipos de pessoas que vêm para os cultos. O primeiro tipo de pessoa que ele vai escrever é o natural. É aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor. É aquele que ainda não conheceu o poder de Deus como nós conhecemos. Esse ele até tem o direito de dizer assim: por que vocês gritam tanto? Por que vocês levantam tanto a mão? Esses até têm o direito de fazer isso, porque eles ainda não sentiram a presença que nós sentimos. Eles ainda não provaram do poder que nós provamos. O segundo tipo de pessoa que vem para o culto é o carnal. Esse é aquele que já sentiu o poder de Deus. Ele já se envolveu nos mistérios de Deus. Outrora levantava a mão para dar glória a Deus, se quebrantava na presença do Senhor. Mas o tempo foi passando, ele foi se esfriando. Ela foi deixando a presença sair. Ela foi perdendo a intimidade e o contato com Deus. Aí vem pro culto e começa a murmurar de quem adora. Vem pro culto e começa a criticar quem dá glória a Deus e quem dá aleluia. Mas tem um terceiro tipo de crente, tem a terceira classe, e são os espirituais. É aquele que quando está saindo de casa alguém pergunta: onde é que tu vai? Ele já responde: eu vou lá adorar a Deus. É aquele, aleluia, que quando chega na igreja ele já chega dizendo: Senhor, eu estou aqui para te adorar, Senhor, eu estou aqui para te exaltar, Senhor, eu vim aqui para buscar mais a tua presença, Senhor, não me deixa sair da mesma maneira não, mas me enche com o teu Espírito, me enche com a tua presença, me envolve com a tua glória. Esses são os 3 tipos de pessoas que vêm para o mundo. Aleluia. Vem Davi, vem Mical, vem aquele que vem para adorar, mas vem aquele que vem para passar tempo e querer criticar e murmurar de quem. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: não te preocupa com Mical, só te preocupa em ser cheio da minha presença. Não dê ouvido para Mical, só te preocupa em se encher do meu Espírito Santo. O meu Espírito ainda passeia no meio da minha igreja, a minha presença ainda é derramada sobre o meu povo. Não só te preocupa em ser cheio, só te preocupa em buscar, só te preocupa em abrir o teu coração, porque eu quero te envolver, aleluia. Eu quero te envolver com a minha presença, para que aonde você passar, a minha presença possa a diferença na tua vida, para que aonde você entrar, o meu Espírito entre contigo, para que quando você orar, eu venha operar, aleluia, para que aonde você colocar a mão, o Senhor venha operar grandes coisas através de ti, aleluia.
cheia da sua presença. Em muitos lugares já tem se perdido a presença do Senhor. Em muitos lugares já não tem mais dado liberdade para a presença do Senhor. Não tem se deixado mais dar liberdade para o Espírito de Deus se mover. Mas o Senhor ainda procura uma igreja que tem preocupação em buscar a sua presença. O Senhor ainda está olhando nos céus e está procurando um povo, aleluia, que ainda tem zelo pela sua presença, que não quer carregar a presença no carro de manhã, mas quer carregar a presença pagando o preço, que não quer carregar a presença com facilidade, mas quer carregar a presença sentindo o peso dela sobre os seus ombros. Carregar a presença exige responsabilidade com o Senhor. Carregar a presença exige renúncia da nossa parte. Carregar a presença não é de qualquer maneira, não. Para carregar a presença tem que ter intimidade com o dono da presença. Para carregar a presença tem que ter intimidade com o dono da igreja, aleluia, com aquele que nos enche da sua presença. Essa noite eu quero te perguntar uma coisa, e eu quero que você analise a tua vida comigo. Qual tipo de crente você é? Você é o crente da vida que se preocupa com a presença, ou você é crente de carro, que não quer saber da presença e ainda critica aquele que está adorando? Qual tipo de crente você é? Você é o crente que vem para adorar, para exaltar, para entregar tudo na presença do Senhor? Ou você é aquele que vem para olhar e dizer: não precisa de tudo isso, não precisa de todas essas coisas? Davi, ele adorava com intensidade, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia, aleluia, era o Deus que deu força a ele para vencer o leão do campo. Era o Deus que ungiu ele para derrotar o gigante Golias. Era o Deus que guardou ele até mesmo da mão do rei Saul. Ele adorava a Deus pelo que Deus já tinha feito por ele. Você tem que adorar a Deus por aquilo que o Senhor já fez pela tua vida. Não, você não tem que adorar pelo que Ele pode fazer, não. Você já tem que começar adorando pelo que Ele já fez por ti. A primeira motivo que nós temos para adorar a Deus, para buscar a presença dEle, é porque um dia Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele deu o seu Filho unigênito, aleluia, para que Ele viesse morrer, para que hoje nós estivéssemos aqui. Isso já é motivo suficiente para nós adorarmos a Ele, para nós buscarmos a presença dEle. Glória a Deus. Agora traz na memória quantos livramentos o Senhor já te deu. Quantas vezes o Senhor já te livrou, já é motivo para você estar orando. Não, mas eu estou orando em prol de tal coisa e Deus ainda não me deu. Não te preocupe, Ele pode dar. Mas enquanto Ele não dá, agora pelo que Ele já fez, agora pelo que Ele já te deu, agora, aleluia, pelos livramentos que Ele já te concedeu, aleluia. Davi, ele estava adorando por tudo quanto o Senhor já tinha feito por ele, por tudo quanto o Senhor já tinha trabalhado em prol da vida dele, aleluia. E assim temos que ser eu e você adorar ao Senhor pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele já trabalhou a nosso favor. Não podemos ser crentes como Mical, que vem para murmurar e criticar. Não temos que ser crentes, aleluia, que só vem para olhar e dizer: não precisa disso, aleluia. Mas temos que ser crente como Davi, que sai de casa para se envolver na presença do Senhor, que sai de casa para ser cheio da presença do Senhor. Olha a Deus. Davi saiu do palácio para ir buscar a presença, reconhecendo que sem a presença ele não era nada. Nós temos que sair do nosso lar e vir buscar a presença do Senhor.
adianta nos estarmos aqui. Se não for a presença do Senhor, aleluia, de nada adianta o Abraão sair do seu lado para vir cantar. Se a presença do Senhor não estiver no nosso meio, de nada adianta subir aqui para falar. A presença do Senhor ainda tem que ser o centro da nossa vida. Quantos têm tirado a presença do Senhor do céu e colocado tantas coisas ali? Colocado tantas coisas no lugar de Deus. Quando vamos falar sobre idolatria, muitas vezes falamos somente sobre as imagens de Jesus. Mas tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Se a presença de Deus deixou de ser o centro da tua vida e algo tomou o lugar dessa presença, já se tornou idolatria. A presença de Deus ainda tem que ser o centro. A presença de Deus ainda tem que ser o principal. A presença de Deus ainda tem que ser viva no meio da sua igreja. Glórias a Deus. Quando o Senhor manda João escrever a carta às igrejas que estavam na Ásia, a igreja que estava em Laodiceia, o Senhor vai dizer assim: porque és morna e não és nem quente nem fria, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia era uma igreja que não se decidia se teria a presença de Deus ou não. Uma hora queria a presença, outra hora não queria mais. Uma hora queria ser cheia, outra hora já queria fazer a vontade da sua carne. E Deus diz: porque tu és morna, porque tu não te decide, porque tu não toma uma posição, eu vou vomitar-te-ei da minha boca, aleluia. A igreja que Deus se agrada não é uma igreja morna. A igreja que Deus procura não é uma igreja fria, não, mas é uma igreja avivada, aquecida pela presença do Senhor. A igreja que Deus procura é uma igreja que ainda diz: Senhor, nós não temos nada, mas se a tua presença for conosco já basta. Senhor, eu não tenho muita coisa, mas se a tua presença for sobre a minha vida, para mim já é o suficiente, aleluia. Essa é a igreja que Deus está procurando. É a igreja que ainda tem zelo pela sua presença. É a igreja, aleluia, que ainda tira tempo para buscar a presença do Senhor. Como é que está o teu tempo para buscar a presença do Senhor lá dentro do teu lar? Volta a orar pelas madrugadas como tu orava antes, buscando a presença. Volta a ter o teu cantinho de intimidade com Deus, buscando a presença dele como você tinha outrora. Glórias a Deus. Quando o Senhor colocou essa palavra em meu coração, eu disse: Senhor, é um culto de família. Por que falar sobre a tua presença? E o Senhor disse: porque eu quero visitar muitas famílias com a minha presença. Eu quero visitar muitos lares com a minha presença. Eu quero que o meu povo volte a levar a minha presença para dentro da sua casa, para que eu venha operar, para que eu venha trabalhar. Glórias a Deus. Leva a presença do Senhor lá para o meio da tua família. Leva a presença do Senhor para o meio da tua casa, aleluia. Apresenta a presença do Senhor lá para o teu colega de trabalho, aleluia. Glórias a Deus. Quando ele te olhar e dizer: por que tu é tão feliz? Por que tu está sempre rindo? Dizer: é porque eu tenho a presença do Senhor sobre a minha vida. É porque eu tenho a presença do Deus de Israel comigo, aleluia. Glórias a Deus. Aquele que tem a presença do Senhor, ele não se preocupa com as provações que vai ter que passar. Aquele que é cheio da presença do Senhor, ele não se preocupa com os levantes que vai ter que enfrentar, não, porque ele sabe que em todo tempo o Senhor está com ele. Ele sabe que em todos os momentos o Senhor está do lado dele, aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só te preocupe em buscar a presença do Senhor. Eu não sei como é que está o teu particular com Deus.
Eu não sei como é que está a tua intimidade com Deus. Aleluia. Mas de uma coisa eu sei: o Senhor ainda tem mais para derramar sobre a tua vida. O Senhor tem mais da sua presença para te envolver. Aleluia. Glórias a Deus. No livro de Ezequiel, ele vai relatar uma visão. Aleluia. E ele diz que nessa visão ele vê um varão. E ele traz a sua mão um cordel de medir. E esse varão começa a medir um rio, começa a medir as águas. E ele diz que ele mede 1000 côvados e as águas vinham nos seus pés. Ele mede mais 1000 e a água vinha no joelho. Ele mede mais 1000 côvados e a água já estava nos seus lombos. Ele mede mais 1000 côvados e era água que já não dava mais para passar caminhando, precisava mergulhar nela. Assim é a presença do Senhor. Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor vai nos enchendo. Quanto mais nós pagamos preço, mais o Senhor vai nos envolvendo. Quanto mais nós vamos para a oração, mais o Senhor derrama sobre nós da sua presença. Glórias a Deus. Não é mais tempo de ficar com água no joelho. Não é mais tempo de ficar com a presença pelos lombos. Não. É tempo da igreja mergulhar na presença do Senhor. É tempo da igreja mergulhar e se envolver por completo na presença do Todo-Poderoso. O Senhor não vem buscar uma igreja, aleluia, que está com água pelo joelho. O Senhor não vem buscar uma igreja que está com água pelo lombo, não. Mas Ele vem buscar uma igreja que mergulha na sua presença, que se envolve na sua presença, aleluia. Glórias a Deus. Te coloca de pé. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por ti, que nessa noite você quer mais a presença do Senhor sobre a tua vida. Eu não sei como está a tua vida com Deus, o teu particular com Deus. Eu não sei, não preciso saber. É você e Deus. Aleluia. Mas eu quero orar por você que quer mais a presença do Senhor sobre a tua vida. Ele tem mais para derramar. Ele tem mais presença para te envolver. O Abraão vai estar louvando. E eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir até aqui na frente, aleluia, pedindo: Senhor, me enche mais da tua presença, me envolve mais com a tua presença, aleluia. Senhor, eu quero levar essa presença lá dentro da minha casa. Eu quero levar essa presença lá para dentro do meu lar. Senhor, eu quero que essa presença alcance a minha família. Eu quero que essa presença alcance o meu colega de trabalho, através da minha vida, aleluia. Glórias a Deus. Feche os teus olhos. Começa a falar com o Senhor. Começa a pedir: Senhor, me envolve com a tua presença. Me envolve com o teu Espírito.
Teu Espírito Santo, oh Deus poderoso, Deus Santo, Deus de maravilhas, reveste, e a presença de ti vai renovando, eu me sinto batizando, oh Deus de maravilhas, Deus de poder, vai dando forças espirituais para tua noiva, vai dando forças espirituais para Deus, vai sair a Deus, vai sair a Deus, que o Senhor trabalha, que o Senhor quer, que o Senhor age nas tuas mais profundo da intimidade contigo, Pai. Oh,